Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, professores, professoras, alunos da Escola Bíblica Dominical. Eu sou seu irmão em Cristo, presbítero Ramiro. Estamos aqui novamente de volta para gravarmos mais um vídeo falando concernente à nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando mais um trimestre maravilhoso, onde estaremos abordando o tema geral. O sumário do nosso trimestre é o Deus de toda provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. É esse o sumário, é esse o tema geral do nosso trimestre. É nesse assunto que estaremos focados, estudando, examinando a palavra do Senhor, para nos encontrar solução, para nos encontrar orientações para vencer as crises que estamos atravessando. A nossa lição dessa semana tem por tema a sobrevivência em tempo de crise. É esse o tema, essa nossa lição que estaremos abordando nesta semana. E você que é ouvinte, ou seja, que é aluno da Escola Dominical, será ricamente abençoado em mais um trimestre. E você que não é aluno da escola, se cadastre ou se matricule, torne-se um aluno da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui para gravar o nosso subsídio dominical. Enquanto a palavra subsídio ela tem como significado auxílio, ajuda, suplementação, dados que contribuem para esclarecimento de algo. Logo, entendemos que subsídio, ele vai nos trazer auxílio, ele vai nos ajudar, ele vai nos suplementar, ele vai trazer dados que vai contribuir para o melhor esclarecimento, para a melhor compreensão do assunto que estamos abordando. Logo, amado professor, querida professora, nós vamos ter mais subsídio, ou seja, mais argumento para nós assim estar tratando com nossos alunos domingo na sala de aula, abordando, questionando, discutindo o assunto para tirarmos solução dada pela palavra do Senhor Deus. A palavra sobrevivência, que é o tema, que é apreciando o tema da lição, que é a sobrevivência em tempos de crise. A palavra sobrevivência significa sobreviver, voar por cima, permanecer vivendo após fatos trágicos ocorridos. Observamos que a palavra sobrevivência, ela significa sobreviver. Voar por cima significa permanecer vivo ou permanecer vivendo após fatos trágicos ocorridos. A palavra crise significa manifestação súbita, repentina do equilíbrio ou período de instabilidade. Então a nossa lição vai nos apresentar que é possível sobreviver, é possível voar por cima, é possível permanecer vivendo vivo após esses fatos, após essa situação, após o momento trágico que está vivendo nosso país, a nossa nação, enfim, todo o globo terra. É nesse assunto que estamos adentrados, meditando, estudando nesse quarto trimestre. Observamos que a Bíblia revela-nos que a crise não é fatos do presente. A crise não é fatos do ano de 2016. A crise não é fatos do século 21. A crise, ela sempre existiu. Ou seja, ela surgiu e nós vamos ver quando foi que a crise surgiu. Observamos através da Bíblia Sagrada que a crise começou lá no Éden, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 4 a versículo 8. Lá começou, deu início, deu origem à crise. Lá nós encontramos o primeiro passo da crise. O primeiro passo da crise é o homem para com Deus. O homem recebeu de Deus algumas ordenanças, alguns mandamentos, e o homem preferiu não obedecer, não atentou para aquilo que Deus o havia determinado. Logo, ele desobedeceu. Daí entrou a crise dele para com Deus. Segundo passo
da crise marido e mulher. Nós vemos no segundo passo, surgiu a crise entre Adão e sua esposa, entre a vida conjugal. Então Adão acusando a esposa, acusando Deus e acusando a esposa por ter caído. Logo nota-se que a crise começou na vertical entre Deus ou entre o homem e Deus. Posteriormente na horizontal, entre homem e homem, entre Adão e Eva. Logo, portanto, vemos que a crise atingiu e atinge os seres humanos em tudo, em todos os sentidos, em todos os aspectos. Por isso eu disse que a crise não é fator do ano de 2016. A crise começou lá no Éden, ela vem se estendendo até hoje. Enquanto haver ser humano na terra, a crise também acontecerá. Porém, a Bíblia nos dá recomendações, nos dá um caminho, ou nos dá condições básicas para que possamos superar a crise. Outra coisa que eu desejo comentar com os amados é que estamos na nossa texto áureo, em que Jesus não enganou seus discípulos. Ele disse que eles teriam aflições, mas que eles tivessem bom ânimo. Aqui ele apresenta uma solução para que haja superação, para que possa assim superar, suportar ou atravessar ou voar por cima no momento da crise. Outra coisa a comentar é na nossa verdade prática, que diz: as crises podem ser superadas com sabedoria, fé e com a ajuda de Deus. Aqui encontramos as condições básicas para que possamos atravessar os momentos de crises. As condições básicas apresentadas são esperança, sabedoria, fé, ajuda divina e confiar no Deus do provedor. Se queremos, temos que vencer, precisamos de vencer. Portanto, é preciso nós tomar para nós essa condição básica que Jesus nos apresentou, que a palavra nos recomenda, que é esperança, que é sabedoria, que é fé, ajuda divina e confiar unicamente no Deus provedor. Nós vemos que a crise começou primeiramente na área espiritual, do homem para com Deus. Daí veio a crise religiosa, que é o contato, a ligação do homem com Deus. Quebrou o elo, a ligação do homem com Deus. Daí vemos o que? O segundo passo da crise, que é na área conjugal, na área familiar, na área paternal, na área de filiação, na área emocional, na área sentimental, na saúde, na moral, na área educacional, na segurança, na política, na economia, no município, no estado, no país. A crise econômica, a crise social. Então vemos que a crise, ela atingiu o ser humano por conta do ser humano ter quebrado o seu elo, ter quebrado o seu elo de harmonia para com Deus. Mas observamos, meus amados irmãos, meus queridos professores, que nós queremos aqui focalizar com os amados que a nossa lição está baseada no livro do profeta Abacuque. É um dos profetas menores, no capítulo 1, versículo 1 ao versículo 17. É neste livro que está baseada a nossa primeira aula, a nossa primeira lição de nossa escola bíblica dominical. É aí onde está baseada a lição, onde o professor, ou seja, o nosso comentarista, escolheu esse texto dirigido por Deus para nos trazer essa aula, baseado nesse texto. É Abacuque capítulo 1, versículo 1 ao versículo 17. É aqui que está a base desta lição. A nossa lição tem o seu objetivo geral, que é mostrar que as crises que enfrentamos em nossa nação e no mundo são resultados do mundo decaído. Já dissemos que a crise que estamos atravessando no nosso país ou em todo o globo terrestre é resultado, são consequências do pecado, do homem ter caído diante de Deus, do homem ter caído, ter desobedecido a Deus. Daí veio
todas essas consequências, daí a crise veio. Então por isso que ainda está a crise. Mas a Bíblia Sagrada, ela nos apresenta recomendações, ela nos dá recomendações que possamos assim superar a crise e vencer e passar para o outro lado. Nós observamos também, queremos compartilhar com os amados, que é sobre, analisando o nosso texto básico. Por exemplo, nos capítulos 1 e 2 do profeta Abacuque, nós encontramos aqui, resista-se aqui, as perguntas do profeta Abacuque, por ver a devastação perplexa dos caminhos que Deus o tomou, ou que Deus estava tomando. Aqui nós encontramos nesse texto, o profeta fazendo a Deus algumas perguntas, o profeta perguntando a Deus, fazendo algumas perguntas, e nós encontramos Deus lhe respondendo logo na sequência a nossa lição. Mas a nossa lição ela está aqui dividida numa totalidade de 3 tópicos, além da introdução e da conclusão. O nosso primeiro tópico diz a crise como uma realidade. O primeiro tópico está subdividido em 2 subtópicos. O primeiro subtópico é Deus criou um mundo perfeito. Segundo subtópico, uma sociedade em crise. Segundo tópico da lição, a crise como uma consequência do pecado. Primeiro subtópico, a crise na sociedade antediluviana. Segundo subtópico, crise na sociedade pós-dilúvio, após o dilúvio. E o terceiro subtópico do tópico 2 nos diz crise nos tempos de Jesus e na igreja primitiva. Chegamos ao último tópico da lição, que é o tópico do número 3, a crise. Primeiro subtópico, a crise política. Segundo subtópico, a crise econômica. Terceiro subtópico, a crise espiritual. Além da nossa introdução e de nossa conclusão. Esse é o assunto que estaremos abordando nesse trimestre. Estaremos abordando melhor nessa semana. Estaremos domingo em sala de aula, comentando, discutindo com nossos alunos. E você, meu querido professor, meu amado professor, minha amada irmã professora, você teve de Deus esse privilégio. Leve os seus alunos, leve a palavra, leve as orientações de Deus, também baseado nessa lição, para que você possa levar solução, para que você possa levar instrução aos alunos, para que eles possam saber se sobressair nesse momento difícil que estamos passando. O nosso país, os dados já informam que temos aproximadamente quase 12 milhões de pessoas desempregadas. A situação é difícil, mas a solução está em o homem olhar para Deus, recorrer a Deus, se converter dos seus maus caminhos, buscar de Deus a misericórdia, porque Deus tem misericórdia e tem solução para todos que necessitam. Meus queridos, ficamos já por aqui. O tempo já está nos finalizando, já estamos fazendo a conclusão, fechando o nosso assunto. E até domingo. Domingo estaremos na classe novamente. Estaremos na classe ministrando esta aula. Nós costumamos postar 2 vídeos por semana, um aproximadamente no domingo, sobre um assunto sobre a dedicação do professor. Já iniciamos esse assunto, estamos no prosseguimento, e daí entre a terça e a quarta-feira postamos o pré-aula, ou subsídio de auxílio aos professores. Fique na paz do Senhor Jesus. Um abraço, compartilhe esse vídeo, deixe seu joinha, que Deus abençoe. Um abraço em nome de Jesus.